trazendo a cura, trazendo a restauração do casamento, trazendo a salvação para dentro da nossa casa, na nossa família, trazendo a paz, ó Deus, que tanto ansiamos no mundo todo. Tantas são as nossas necessidades, mas nós não temos dúvida que os teus olhos estão sobre nós. Por isso nós descansamos no Senhor nesta manhã, ao orarmos, ao rasgarmos os nossos corações diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já estou com saudade do evangelista João, porque estamos no capítulo 20, no final do capítulo 20, só falta o 21 e terminaremos essa longuíssima série no culto das 9. Hoje vamos falar de uma personagem que não goza injustamente de boa fama entre nós, Tomé. Não é alguém que nós consideremos um herói, mas estamos errados. Se você for à Índia e falar mal de Tomé, você vai granjear muitos inimigos, porque Tomé, segundo a tradição da Índia, foi o fundador da igreja lá, que levou para lá o cristianismo. É isso que eles pensam e acreditam à luz das fontes orais que eles têm. Mas no Evangelho não encontramos essa informação, nem sobre a sua morte, que deve ter ocorrido no ano 72 ou 73 da era cristã. Tomé, injustamente às vezes percebido por nós, nos oferece outros elementos da sua história. Quero ler para você 2 trechos dos evangelhos em que Tomé aparece, sempre no evangelho de João. João 11:16, nós lemos o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Naquele momento em que Jesus estava sendo ameaçado de prisão e morte, ele deu um passo à frente, antes de Pedro, diz: não, nós vamos morrer junto, porque é o nosso mestre. Depois o mesmo Tomé, no capítulo 14, verso 6, dele, em seu diálogo, o mesmo João registra: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu fiquei pensando, se o Tomé não tivesse feito nada, mas tivesse essa duvidazinha aqui, já valeu a pena, porque teríamos ouvido essa maravilhosa autodefinição de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Isto é, até na nossa incredulidade, nós oferecemos a Deus a oportunidade de se manifestar a nós. Depois, nós vemos, quando a igreja é formada, Atos capítulo 1, que lá estava Tomé. Leio 1:13 de Atos: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Portanto, já tivemos uma impressão um pouco melhor do nosso Tomé. Eu quero ler então para você, na paráfrase que preparei, um conjunto de versículos do capítulo 20
versos 24 e seguintes. Acompanhe-me, por favor. Quando Jesus se encontrou nessa primeira vez com os discípulos, um deles, chamado Tomé, conhecido pelo apelido de Gêmeo, em grego Dídimo, estava ausente. Os colegas dele lhe relataram eufóricos tudo o que lhes acontecera. Tomé, acredite, nós nos encontramos face a face com o Senhor Jesus. Tomé não acreditou. Eu só acredito se eu vir os sinais dos pregos nas mãos dele. Eu preciso pôr o dedo nas mãos dele. Eu tenho que pôr a minha mão no buraco da sua costela. Só assim eu vou acreditar. No domingo seguinte, houve outra reunião entre Jesus e os discípulos, ainda em Jerusalém. Dessa vez, Tomé estava presente. Novamente, embora as portas estivessem trancadas, Jesus se apresentou, oferecendo a sua saudação habitual, Shalom. A primeira coisa que fez foi chamar Tomé. Tomé, venha cá. Veja as minhas mãos. Ponha o seu dedo nelas. Pegue a sua mão e ponha na minha costela. Deixe de ser incrédulo, Tomé. Seja um crente, Tomé. Tomé não fez nada disso. Porque imediatamente ele exclamou: Tu és o meu Senhor Jesus e o meu Deus. Jesus lhe respondeu: Sabe por que você creu? Você creu porque me viu, mas eu lhe digo que felizes são os que não me viram pessoalmente, mas assim mesmo crerão. E nesse grupo nós estamos incluídos. Duvide, mas creia. Tomé era do tipo ver para crer. Boa parte de nós, felizmente, é assim. Tomé era alguém que tinha essa característica de primeiramente ver, primeiramente conferir, primeiramente verificar, para depois crer. Nós precisamos de homens e mulheres assim. Há cristãos que creem em qualquer coisa. Há cristãos que vão na onda. É quase impossível não ir na onda. Se você abre os jornais impressos, todos falam a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Como verdades indiscutíveis. Se você vai para os meios eletrônicos, idem. Se você vai para as redes sociais, a mesma coisa. Se você não pensa igual, você fica um peixe fora d'água. Mas nós cristãos, às vezes, temos que ser peixes fora d'água. Na verdade, é o mundo que está fora d'água. Nós estamos no aquário legal de Jesus. No oceano, melhor dizendo, de Jesus. Agora, ver para crer demanda estudar. Simples. Alguém cita um texto bíblico, você pede o endereço e vai ler se aquele versículo é aquilo mesmo. Às vezes falta uma palavra, você coloca uma palavra, e às vezes nem é um texto bíblico. Já contei que várias vezes eu estava num bar tomando um café depois do almoço, e aí o garçom, sabendo que eu era crente, disse: Pois é, como disse Jesus. Garçom crente deve ser, né? Imaginei. Ao 1000 chegarás, do 2000 não passarás. Se você perguntar às pessoas se esse versículo é bíblico, eu acho que a maioria vai dizer que é. Mas todos sabemos que não é. E tantas outras coisas que dizem que são bíblicas, mas não são, nós temos que duvidar. Porque Jesus disse, muito bem, onde?
Se ele não disse onde, vamos pesquisar pela palavra-chave e encontrar, para ver se ele realmente disse. Mas o apóstolo Paulo, inclusive, nos ensinou. Onde o apóstolo Paulo nos ensinou? Vamos lá ler e conferir. Então, nós precisamos de pessoas que não vão na onda, porque demanda estudar, mas também demanda humildade. Quando o fato se evidencia, não há o que fazer. Eu conversava com uma pessoa sobre a divindade de Jesus. E aí, estávamos estudando juntos o Evangelho de João, e quando chegamos no capítulo 15, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque essa pessoa me dizia o seguinte: há muitos caminhos, há muitas maneiras de ir para o céu, Jesus é um desses caminhos. Estamos conversando, meses, aliás, anos. Quando chegamos no capítulo 15, ele leu, eu sempre pedia, leia você aí, ele lia, eu só ouvia. Aí ele leu, quando chegou aqui, ele fez assim, ó, fechou a Bíblia, não tem jeito. Humildade. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu chego no texto bíblico e falo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não há outra verdade, não há outro caminho, não há chance de vida fora dele, eu tenho que reconhecer. Esse é Tomé. Ele era do tipo ver para crer, mas quando o fato se mostrou forte diante dele, ele não continuou duvidando. Mais ainda, eu tive esta percepção, porque eu também achava que Tomé colocou o dedinho na mão de Jesus e o bracinho na costela furada de Jesus. A gente pensa nisso, porque o texto diz, olha, faz isso. Mas quando você lê o texto bíblico, e a minha paráfrase ficou isso mais claro, mas está no texto bíblico original, ele não fez isso. Se fez, o texto bíblico não relata que ele tenha feito. Pela resposta dele, ele não fez. Eu acho que ele ficou envergonhado. Como é que eu podia duvidar? Ele está aqui agora face a face comigo. Então ele disse, Senhor meu e Deus meu, é verdade, como é que eu não criei? Eu acredito agora. Muitas vezes nós somos como Gideão. Tomé não pôs os dedos no corpo de Jesus para crer em Jesus. Mas se lembra de Gideão? Bom, o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, apareceu a Gideão, no começo do livro de Juízes, e o Gideão, será que é mesmo? Então, vamos fazer uma prova. Vou colocar algo aqui, aí fez aquela prova toda, depois ele repetiu aquela prova. Então, se o Senhor é o que o Senhor é mesmo, vai acontecer isso que eu estou querendo que aconteça. Não foi assim. Com Tomé, ele não pôs os dedos. Naquele momento ele deixou de ser o homem de ver para crer, mas o homem que cria. Eu digo isso porque há muitas pessoas que colocam Deus à prova. Se Deus realmente é Deus, gente, está aí em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, é tentar a Deus. Porque Deus não vai ser menos, se fosse possível, ou mais, se também fosse possível Deus, se ele atende àquilo que eu digo. Se tu és Deus, então que o Senhor apareça aqui para mim agora. Esse tipo de coisa popular que a gente tantas vezes escuta. Fazer prova de Deus é para uma fé imatura. Penso que quando a gente está no começo da caminhada com Deus, ele até diz, está bem, Israel, está bem. Vou te mostrar para você deixar de ser incrédulo, tá bom? Mas eu passo a vida inteira fazendo prova de Deus, por exemplo. Então há crente velho que faz prova de Deus, que Gideão fez, mas Gideão estava no começo da sua experiência de fé com Deus, era a primeira vez que Deus aparecia, mas depois que Deus apareceu ele várias vezes, não fez mais prova de Deus. Tomé duvidou, mas creu diante das evidências. Porque aqui vem uma característica da dúvida realmente legítima. É a dúvida com boa vontade. Eu às vezes recebo perguntas, questionamentos
aprecio, nem sempre consigo responder a todos e a todas, sempre estou devendo a alguém uma resposta. Nesse momento estou devendo 2 respostas a 2 irmãos aqui da igreja, preciso responder, mas até o final do ano eu respondo, que às vezes demanda que eu estude para responder. Mas quando eu observo, e não é o caso que acabei de mencionar, que a pessoa apenas quer saber se eu sei, eu não respondo, porque eu sei, preciso provar ele que eu sei. Fora aqueles que têm um trabalho acadêmico para fazer, me fazem a pergunta. Aí eu indico as fontes bibliográficas, que é moleza, não vai ter comigo, vai estudar, não é? Isso é, porque vocês sabem que tem até tem alguns sites que fazem trabalhos acadêmicos, absurdo isso, até de pós-graduação, é o fim do mundo. Mas fazer o quê? Tudo, se tem comprador, tem quem venda, seja qual for a situação. Mas aqui nós estamos diante de alguém que tinha boa vontade, ele não perguntou por perguntar, ele não duvidou por duvidar, ele duvidou porque ele queria crer, porque ele passou parte da sua vida aos pés de Jesus, mas agora as coisas estavam meio confusas. Jesus tinha morrido, e aí, como é que eu faço da minha vida? Ele tinha vontade de crer. Essa dúvida vale a pena, essa dúvida é legítima. Porque uma coisa que eu estou bem seguro é de que as nossas dúvidas todas cessam quando deixamos que esse livro nos fale ao coração. Dúvida não é coisa ruim. Ruim é se abrirmos esse texto, ele nos diz qual é a verdade e nós continuamos duvidando. Aí sim, ela é uma dúvida apenas por duvidar, um ceticismo filosófico, um ceticismo de ponto de partida, convicto, e não uma mente que duvida, mas está aberta se as evidências, e a Bíblia nos apresenta essas evidências. Em terceiro lugar, Deus se deixa questionar. Aqueles que lemos o livro do profeta Jeremias, vamos dizer a palavra, nós ficamos horrorizados. As palavras que Jeremias diz para Deus, se eu fosse Deus, mandava fogo do céu na hora. Tu me seduziste, ou tu me enganaste, Senhor. Confesso a você que eu nunca orei desse modo, sou melhor que Jeremias, mas Deus só disse, olha, Jeremias, se você não pode correr com os homens, como é que você quer correr com os cavalos? Você não entende o pequenininho, vai querer entender o grande? Fica na tua, cara. Versão não publicada ainda de Jeremias, e nunca será publicada. A atitude de Jesus diante da dúvida de Tomé foi de acolhimento. O modo aramaico, e Jesus geralmente falava em aramaico, passaram para o grego. O modo é um modo que nós chamaríamos de ríspido, mas é só uma aparência, porque não é o jeito aramaico, hebraico, árabe, semítico, na verdade, de dizer as coisas. Ele foi acolhido. Quando ele chega na reunião e vê que Tomé, o que duvidara, e ele sabia, ele, em lugar de simplesmente repreender Tomé, sai daqui, Tomé, e diz, vem cá, está duvidando de mim? Vem cá. Sou eu o que estive na cruz. Olha aqui, minhas mãos. Põe o dedo. Não quero que você tenha mais dúvidas, Tomé. Olha aqui o meu lado aqui. Ó, entrou uma espada aqui. Põe a sua mão aqui, enfia aqui dentro. Não foi de reprovação por reprovação, mas foi de acolhimento, porque sabia que Tomé era alguém que queria crer. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé nasce como um sentimento. A fé começa como uma emoção. Deus se manifesta,
através da leitura da Bíblia, que você lê que Deus amou o mundo de tal maneira, ou que Deus não poupou o seu próprio Filho, você fica extasiado e diz: o que é isso? Como Tomé, eu creio, se ajoelha e diz: eu creio, emoção pura. A fé começa com emoção. Pode ser que uma pessoa ou outra se aproxime da fé e chegue à fé pela razão, mas não é a lógica natural. É a emoção, é o sentimento, alguns chamam de sentimento religioso, da emoção espiritual. Começa assim. Mas, em segundo lugar, a fé se desenvolve por meio da razão. Tomé olha para Jesus e diz: eu creio. Aí, claro que o texto bíblico não diz isso, ele começa a pensar: mas como é que foi isso, hein? Bem, ele tinha dito antes que iria morrer na cruz, isso eu me lembro. Disse até que ele era o caminho, que ele era a ressurreição, isso eu lembro, estava lá. Ele também disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele falou isso. Então as coisas fazem sentido, está claro, isso é razão. Jesus não morreu, nunca falou nada, nunca ninguém esperou nada e de repente ressuscitou. Não, ele já preparou os seus seguidores mais próximos e mais distantes, participantes da vida dele em Jerusalém e antes na Galileia, sabiam. Então a razão de Tomé foi vindo à tona e as coisas começaram a fazer sentido para ele. Então a fé começa com a emoção, mas ela se desenvolve com a razão e ela se consolida com uma decisão. Por decisão eu quero dizer o seguinte: o que eu faço com o fato de que a minha fé e que a minha razão, sentindo e examinando, concluíram que Jesus Cristo, no caso aqui em particular, é o nosso Senhor? O que eu faço com isso? É o que eu chamo de decisão. Eu vou mais além ainda. Eu estou empenhado, os irmãos sabem, no tempo que eu tenho, de preparar paráfrases da Bíblia. Estou terminando os evangelhos, estou no capítulo 11 de Marcos. E cada trecho ou perícope que eu faço a respectiva paráfrase, eu confiro com o mesmo momento, a mesma história, em outro evangelho. Aí eu descubro diferenças no horário, às vezes no lugar, nas personagens, raramente nas falas, mas às vezes nas falas também. Eu posso tomar duas decisões. Isso não é verdade, porque há diferenças. É uma decisão que a pessoa toma. Ao meu ver, indo contra a razão, porque a razão exatamente diz o oposto. A razão diz: se há algumas diferenças aqui que elas não se contradizem, então é porque essa narrativa é verdadeira. Ambas, ou as três, ou as quatro, são verdadeiras. Penso que esse é um caminho da razão. Mas eu estou certo também que esse meu caminho da razão está influenciado pela minha decisão. Eu decidi que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Uma decisão que eu tomei. Mas eu tomei essa decisão não com base na fé, não apenas com base na razão. Eu tomei uma decisão unindo fé e a razão. Eu tomei uma decisão. Então eu leio os autores que falam exatamente o oposto. A Bíblia é um livro humano, testemunho de uma pessoa, de várias pessoas, uma coisa arcaica. As pessoas dizem isso, mas eu não aceito, porque eu tomei uma decisão. Mencionei aqui duas áreas. Terceiro aspecto de tomar uma decisão, que penso será cada vez mais difícil nos dias em que nos encontramos, e a tendência nesse caso certamente é piorar. Se eu tomar uma decisão, eu vou ser classificado
como cristão, ou evangélico, ou batista, eu vou ser classificado. E aí, por causa dessa classificação, vem um monte de adjetivos sobre mim, que não me perguntam se aquilo tem a ver comigo, mas já, se eu sou cristão, evangélico, batista, eu sou A, B, C e D, embora eu não seja o que acham que eu seja. Então, muitas pessoas ficam longe de tomar uma decisão, de dizer como Tomé, sim, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, com medo dos epítetos, com medo das classificações, com medo das desaprovações. Quantas pessoas ficam nas igrejas anos a fio, mas não se batizam, para não se identificarem com a sua igreja e assim serem classificados como A ou B. Temos aqui conosco professores, doutores em universidades, por exemplo. Isso é um campo, não é o único campo. E aí a pessoa vem, como é que você, sendo doutor em X, crê na Bíblia? Será que você realmente é doutor? Será que você domina esse campo aí? Será que você não é uma fraude? Por exemplo, não fala, mas pensa. Porque na cabeça das pessoas, com todos esses adjetivos vindos do preconceito, uma pessoa que pensa não crê. Embora eu pense o contrário. Quem pensa, crê. Porque eu penso assim, irmãos, há coisas que nós conseguimos dominar pelo conhecimento. E há coisas que nós não conseguimos dominar pelo conhecimento. Eu gosto sempre de citar o exemplo do pastor Elcio. Essa minha mensagem está baseada no que eu aprendi com o pastor Elcio aqui há 50 anos. Pregando um sermão sobre Tomé, ele me ensinou a ver Tomé com outros olhos. Eu estou aqui seguindo essa boa tendência. Eu tenho a convicção que quando nós pensamos realmente, colocamos as coisas em ordem, nós cremos. Eu estou dizendo que quem pensa, crê. É muito conhecida a frase, que é o título de um livro de John Stott, crer é também pensar. Não é bem conhecido, quem não leu deve ler, talvez se encontre ainda. Um livro muito simples, mas muito profundo, que nos traz grandes ensinos. Eu não tenho a mínima vergonha, francamente falando, de ser um seguidor de Jesus. Eu, às vezes, tenho vergonha de alguns seguidores de Jesus, ou que se dizem seguidores de Jesus. Mas eu não tenho vergonha de ser seguidor de Jesus, porque a minha fé passa pelo crivo da razão. E o pastor Elcio dizia o seguinte: nós queremos explicar tudo, mas alguém é capaz de explicar o amor entre o homem e a mulher? Porque aquele, porque aquela, não tem explicação. Porque teve química, não sei o quê, aí um monte de explicação, todas, desculpe, tolas. Até cremos nas explicações tolas, mas são tolas, porque não explicam nada, não tem explicação. O amor de uma mãe por um filho não tem explicação. Aí os caras vão lá, põem uns eletrodos aqui, não é? E tal, acontece o seguinte no corpo, tá legal. Explicou alguma coisa? Não, só narrou o que acontece quando a pessoa ama. Sente amor pelo outro, mas não explicou o amor, porque não tem explicação. Então a razão diz, bom, isso aqui nós não temos explicação. Nós podemos descrever, podemos explicar os fenômenos que ocorrem, mas nós não podemos entender isso à luz da razão. Isso aqui é um outro capítulo, gente, é um outro departamento, é o departamento do amor. Não dá para trabalhar isso com física, química, biologia ou matemática. Nem com a física dá para entender, Nélio. Professor de física ele é. Tem gosto para tudo nesse mundo. Então, dizendo isso, irmãos, porque a gente não tem que ter vergonha de ter fé. Pelo contrário, não diria orgulho, de jeito nenhum, orgulho não é bíblico, não é cristão.
Mas nós podemos andar com a cabeça erguida. Irmão, eu ando com a cabeça erguida. Eu tenho prazer de ser um seguidor de Jesus. E quando eu tenho dúvida, Senhor, eu quero botar a mão aí. Então vem aqui e põe a mão. Porque ele não tem problema comigo. Agora, claro que isso exige estudo, esforço. E cada vez mais, por exemplo, termino, senão eu vou me empolgando, lendo a Bíblia mais detidamente. Provérbios, por exemplo. Todo domingo eu faço meditação em Provérbios, às 7 horas da manhã, no Momentos com Cristo. Gente, é uma coisa absurda, no bom sentido da palavra. Como é que pode? Eu estou até convencido, inclusive, que o pensamento grego deve à sabedoria da Bíblia. Estava lendo Sêneca, um dia desses, exatamente o que está no Eclesiastes. Só que Eclesiastes veio 1000 anos antes. Coincidência? O cara pensou a mesma coisa? 1000 anos depois? Estudei esse tema do nascimento da filosofia, que não nasceu na Grécia. Os autores acham que nasceu no Egito. E onde nasceu a teologia hebraica? No Egito. Observem as conexões. Então a Bíblia, isso me fascina, mas não é o nosso lugar aqui de tocar nesse tópico. Isso me fascina, porque eu posso ler a Bíblia com toda a minha emoção, e realmente ela nos pastoreia assim de uma maneira completa, e com toda a minha razão, porque tudo passa pelo crivo da razão, pelo crivo da informação. Não tem nada ali, isso aqui não foi bem assim. Não tem. Às vezes as pessoas acham que não foi bem assim. Já contei aqui há muitos anos, no livro de Atos, há uma menção a uma ilha. Mas só que essa ilha nunca existiu. Então, como é que Lucas e Jesus viram a ilha se a ilha não existia? Então Lucas errou o nome da ilha ou inventou alguma coisa. Aí teve um maremoto, as águas baixaram, e lá estava a ilha. Simples assim. Uma das minhas grandes, eu tenho que parar, experiências indo a Israel, quando eu fui a Cesareia Marítima, que foi feita em homenagem a um César, um imperador. Eu caminhando ali, é um hipódromo bem preservado ainda, tem inclusive um teatro de arena, que até hoje se fazem shows, espetáculos de Israel lá. Estou andando assim, ninguém me ha falado nada, e vejo uma placa. Era uma placa, uma pedra, escrito em latim, Pilatus, Prefectus Judeia. Eu me detive mais. Não é o original que está no museu, é uma cópia onde foi encontrada aquela placa dizendo que Pilatos era o prefeito, o nome que se usava da Judeia, como se fosse o governador da Judeia. Porque até então, Pilatos era ficção. Nunca existiu Pilatos. Então, Jesus teria sido condenado, por um homem que disseram se chamar Pilatos, mas não se sabe se ele teve existência real. Aí, descobrem lá a pedra, é uma pedra, obviamente, de celebração, de homenagem, de elogio, com o nome do camarada. Está meio arrebentadinha, mas o principal dá para ver. O nome dele, o Pôncio Pilatos está quebrado, só dá para ver que era um P, o Pilatos está inteirinho, e o prefeito Judeia está completo, e mais alguma coisa que não dá para ler. Vê que estava lá. Sobreviveu os terremotos, maremotos e outros cataclismas naturais, estava lá. Ah, bom, agora eles dizem assim,
Pilatos, de fato, era, agora dão a idade dele, onde é que ele morreu, que ele era isso, que ele foi, agora falam, mas antes não existia. É isso que estou dizendo. Se a Bíblia diz que Pilatos foi porque foi Pilatos mesmo. Pode ficar tranquilo que foi Pilatos, mas não está demonstrado, mas foi Pilatos. Eu estava lendo, eu preciso parar, Nélio, o que eu faço? O coro não vai cantar a última música. Eu estava lendo sobre Ur dos caldeus. Abraão saiu de Ur. Isso aí está me cheirando a uma ficçãozinha, mitologia, né? Mitologia dos autores. Estava lendo um estudo que saiu recentemente. Os caras escavaram Ur. Isso leva 100 anos, esse trabalho, gente. Não é assim, não. 100 anos. Escavando lá. E descobrindo templos, casas, camelos, porque camelo não existia naquela época, é o que dizem. Você pega um livro de arqueologia, naquela época não tinha camelo. É um anacronismo, o autor depois colocou o camelo lá. Aí eles vão lá e tem um dente de camelo. É só uma questão de tempo. Então, eu creio no que está aqui. Se porventura não descobriram o que está aqui, é só esperar que um dia vão descobrir. Simples assim. Porque eu tomei uma decisão, eu quero destacar esse ponto, eu tomei uma decisão, entre tomar uma decisão de crer no que a Bíblia diz, e crer em astros, em destinos, por exemplo, ou em dúvidas, eu creio, porque se houver ainda uns 10% que não foram comprovados, eu vou ver mais uns 5%. E uns 5 vão ficar sobrando ainda, mas um dia vão ser demonstrados. Então eu quero resumir dizendo o seguinte. Primeiro, Tomé era do tipo ver para crer. Se você é assim, não fique com vergonha. Vá em frente. Mas tem que estudar. Não vai na onda. Segundo, Tomé não pôs os dedos no corpo de Jesus. Isso quer dizer o seguinte, tem evidência? Não fique duvidando por teimosia. Tem gente que tem por teimosia. Eu falei que não era, agora é, mas não, para mim não foi. Mas se foi, foi. Não tem outro jeito. Terceiro, então, ame ao Senhor, nosso Deus, porque Ele se deixa questionar por nós e vai nos conduzindo. O que Jesus fez com Tomé é incrível. Sabia que Tomé estava duvidando. Chega na reunião, e talvez foi lá só para isso, encontra o Tomé. Ele diz, vou continuar a reunião aqui com só quem crê em mim, quem não crê, fora. Tomé, fora. Foi isso que ele fez? Vem cá, Tomé. Vem cá, Tomé. Ele acolhe Tomé. Agora, Tomé não é alguém que teima contra os fatos. O amor de Deus é um fato, o cristianismo bíblico é um fato, Jesus é um fato. É crer. Eu espero que fique evidente para cada um de nós, e eu introduzo aqui a música